em Romanos 12, o verso 1 e 2. Vamos começar nessa leitura, nesta palavra de hoje. Aqui em Romanos eu quero mostrar para a igreja três coisas importantes que Deus me mostrou ontem. Isso aqui é só para começar a mensagem. Nós vamos dar continuidade ao assunto que Deus nos deu na sexta-feira para a igreja, e Deus quer tratar com a gente com mais propriedade. Contrário, Romanos 12, o verso 1 e 2. Está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, olha só, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero aqui, irmãos, trazer três informações importantes para uma pessoa ter a vida transformada. Dizia ontem aos jovens, hoje pela manhã falei com a igreja também, e eu quero aqui entregar para você essa instrução que vai fazer todo o diferencial na sua vida sobre esse assunto, quando então passamos a viver, com o entendimento da palavra. Todos nós queremos uma mudança, todos nós queremos uma transformação. Senhor, transforma a minha vida, muda, Senhor, eu preciso dessa mudança. Todo mundo, irmãos, quer uma mudança, só que a mudança ela não acontece por acaso, ela não acontece se eu e você não fizer algo. Se a gente quer de fato a mudança, a gente precisa fazer alguma coisa para essa mudança acontecer. E segundo o que Paulo está dizendo aqui, no versículo de número 1, ontem eu estava atentando para esse versículo, a gente às vezes foca muito no 2 e esquece do primeiro, mas no versículo 1, a Bíblia está dizendo assim, que nós temos que apresentar a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, irmãos, lendo isso aqui, eu nunca ouvi, pelo menos se alguém disse, eu nunca ouvi. Lendo isso aqui, Deus me fez entender assim: se eu quero uma transformação, eu preciso sacrificar, eu preciso, irmãos, ter o sacrifício. Mas que sacrifício é esse? É o esforço. Olha só, e aí a gente até compartilhou essa arte que pedi para fazer. Sem, irmãos, sacrifício não existe transformação. Sem esforço não existe mudança. O sacrifício que Paulo está falando é o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Será que estamos, irmãos, realmente se esforçando, aquele esforço que agrada a Deus? A gente quer uma mudança de Deus na nossa vida, nós queremos que Deus transforma a nossa vida em alguma área dela, mas nós não esforçamos, nós não sacrificamos. Alguém diz assim, mas Cristo já pagou o preço, o sacrifício já foi feito. De Cristo, eu e você, veja, apresente a Deus o vosso sacrifício, apresente a Deus o vosso esforço. Irmãos, cada um deve examinar a si mesmo. Não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas veja, será que você tem se esforçado? Será que você tem, irmãos, feito esse sacrifício? Porque se você quer uma mudança e a mudança não vem, talvez essa é a resposta. Você não está esforçando como Deus quer que seja feito. Você não tem, irmãos, sacrificado como Deus espera que seja feito. Então o sem
Sem sacrifício não existe transformação. Se eu quero uma transformação, se eu quero uma mudança, eu preciso, irmãos, me esforçar. A gente vê, em outros momentos, sempre cito aquela passagem dos Salmos, que o salmista diz assim: Deus socorre aquele que é esforçado. Ministrando essa palavra, depois do culto, teve uma irmã que estava aqui no culto, ela mandou uma mensagem para mim, daquilo que Deus falou com ela, talvez possa até servir de alerta para alguém também. Qual tipo de sacrifício, de esforço que às vezes a gente falha com Deus? E eu citava isso no culto da manhã, está até gravado. Irmãos, a gente precisa rever os nossos conceitos. Será que a gente está se esforçando para ler a Bíblia? Será que a gente está se esforçando para orar? Será que a gente está se esforçando para vir à igreja? Será que a gente está se esforçando, irmãos, para se santificar, para estar então, colocando a vida diante do altar? E olha só o que ela disse: pastor, hoje eu vi que eu não tenho me esforçado no comprometimento com o horário de chegar à casa de Deus. Pastor, eu vou para o trabalho, eu tenho que bater ponto. Ela dizendo, no sentido assim, de irmãos, estar lá certinho no horário, porque ela tem que estar lá. Aí, na semana ela até disse, não, trabalho, Deus até entende, mas e o domingo? E aí, irmãos, no domingo ela vinha, chegava 7 horas, 7h15, 7h30, outro começa às 7. E aí ela está trazendo uma senhora, uma mulher com ela, e essa mulher recente, ela diz, pastor, essa mulher não é ainda de Deus, ainda não foi alcançada pela palavra, mas ela está vindo na igreja. Pastor, sabe que hora que ela sai da casa dela para vir para a igreja? 6 horas. E eu que já estou dentro da igreja, eu estou chegando na igreja 7h30, 7h20, sem compromisso nenhum. E essa mulher, 6 horas, estava lá, já saindo para vir para a igreja. E aí foi o que ela entendeu, o sacrifício, o esforço. Eu me esforço para trabalhar, eu me esforço para os compromissos do dia a dia, e às vezes a gente tem deixado de lado o esforço para com Deus, para as coisas de Deus. Aí a gente depois não entende, irmãos. Ela disse, eu entendi por que minha vida não estava mudando. Por que a minha vida não estava transformando? E Deus falou claramente, é por causa desse sacrifício, desse esforço que você perdeu o foco, de cumprir o compromisso com Deus. Não é com a igreja, não é com o pastor, mas com Deus. E aí, irmãos, olha só, a gente precisa ver, será que isso também não está acontecendo com a gente? Para o trabalho, para outras coisas, a gente está lá pontual, até antes do horário. Mas para Deus, para buscar a Deus, para vir na igreja, para ter um momento com Deus, em casa ou em qualquer lugar, para oração, para leitura da palavra, eu vou a hora que dá, a hora que der certo, quando der certo, se der certo. Olha só, quantos estão assim? Cadê o sacrifício? Cadê o esforço? Só peguei aqui o gancho, irmãos, que pode servir para mim e para você também, no sentido do compromisso com Deus, o esforço para as coisas de Deus. Será que estamos esforçando como antes a gente se esforçava? Será que a gente está, irmãos, se sacrificando, pagando o preço? Porque, irmãos, não caia nessa, Cristo já pagou o preço. O preço que Cristo pagou é diferente, é alto, não tem nada que se compara. Mas eu e você, nós temos que pagar o preço. Se quiser vir após mim, negue a si mesmo. Pague o sacrifício, pague esse esforço. Amém, igreja? Então, primeira coisa aqui que a gente entende, o que é a igreja? Para ter aí uma vida transformada, para ter uma mudança na nossa vida, a gente precisa de quê, igreja? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja que tem que agradar a Deus. Não é só eu vou me esforçar para ganhar o aplauso do homem. Não, irmãos, tem que ser um sacrifício vivo, um esforço real para agradar quem? A Deus. É onde a irmã viu, eu não estou agradando a Deus no sentido aí de compromisso. E aí, gente,
Será que a gente está agradando o homem ou agradando a Deus? Né? Segunda lição aqui, vamos para o versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Amém. Se o primeiro, para ter transformação, tem que ter sacrifício, e o sacrifício que agrada a Deus, agora o segundo aqui, irmãos, é não se conformar, é não aceitar, não viver de acordo com o mundo está vivendo, não viver de acordo como as pessoas mundanas estão vivendo. Você que é conhecedor da palavra, o povo lá do Velho Testamento estava, como prisioneiros, estava no Egito. Veja que Deus tirou eles do Egito, mas o Egito não saiu dentro deles. Quantas pessoas, irmãos, que estão, vamos dizer assim, na igreja, querendo uma mudança, mas as coisas do mundo ainda não saiu de dentro dela. O que a Bíblia está dizendo? Que nós precisamos, irmãos, não se conformar. Não é propriamente a igreja, eu estou diante de Deus, eu estou na presença dEle. Então eu não posso me conformar com as coisas do mundo. Eu não posso aceitar, irmãos, que as coisas do mundo venham fazer parte da nossa vida, do dia a dia, né? Aí, olhando aqui para esse requisito aqui agora que a Bíblia nos traz aqui, irmãos, que a mudança ela acontece quando também existe o quê? Uma renovação de entendimento. Sem mudança de entendimento, se não mudar o pensamento, não muda a vida. Entenda, igreja? Se a nossa mentalidade for sempre a mesma, a de sempre, a gente vai ficar para trás. Isso é para todas as áreas. Se você pensa igual quando você casou, você mais cedo ou mais tarde vai perder o seu casamento. E não é porque eu estou dizendo que isso vai acontecer, porque eu quero que isso aconteça, não. Mas se você não inovar, irmão, se você não pensar diferente, se você não renovar o pensamento para tratar sua mulher, para tratar o seu marido, você vai enfraquecer no seu relacionamento. Porque, irmãos, as coisas elas evoluem, as coisas elas avançam. E não é só casamento, não. Você que é empresário, você que é funcionário, você que tem o seu próprio negócio. Eu já disse aqui uma outra vez, não sei se você estava num culto, eu conheci uma senhora que ela vendia marmita, irmãos. E ela começou a vendendo marmita bem. Era 50 marmitas só no almoço ali, né? Para quem estava começando, e estava indo bem a venda. Passava 2, 3 meses, 6 meses, a venda aumentando. De repente, irmão, sabe o que aconteceu? Os clientes começaram a desaparecer, não comprar mais. E ela falou: o que está acontecendo? Aí começaram a falar: não, mas o gosto é o mesmo, o tempero não muda, não tem uma inovação, não tem melhora, não tem algo diferente. As pessoas querem algo diferente, lado profissional. E aí, irmãos, ela estava perdendo ao ponto de falir, de fechar. Não tinha mais o que fazer, porque ela não renovou a mentalidade. Ela só sabia fazer aquilo todos os dias. Até que então ela deixou entrar no coração: eu preciso aprender algo novo. Eu preciso aprender algo diferente. Eu preciso aprender algo que eu ainda não sei. Ela passou, irmãos, a pensar diferente. Houve uma mudança na mentalidade. Ela foi estudar, né? Ela foi ver vídeo para aprender algo novo. Irmãos, diante de Deus, de 50, que era o máximo que ela fazia, foi 50, foi 70, 100 e muito mais do que isso. Porque ela aceitou: eu preciso de renovação, eu preciso inovar, porque, irmãos, o mundo requer isso. Se a gente ficar para trás, irmãos, na mentalidade fechada, eu sei isso, é igual aquela pessoa, né, que diz assim: nasci pobre,
cresci pobre e vou morrer pobre. Não, irmãos, você pode ter nascido pobre, você tem a oportunidade de prosperar, até porque prosperidade é dom de Deus, né? Então tem que ter uma renovação de mente. Nós não podemos ficar com a mente, irmãos, né, conformada com aquilo que no passado nos bloqueou, que nos fez perder. Tem que ter renovação, não se conforme. É a segunda lição. A terceira lição, a parte B aí do versículo 2 ainda, o que a Bíblia está dizendo aí, irmãos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. A renovação da mente acontece quando aceitamos a vontade de Deus. Você já aceitou a vontade de Deus para a sua vida? Você, irmãos, primeiro, né, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque para a gente aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, muitas vezes é abrir mão das nossas. Para viver a vontade de Deus, irmãos, muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos planos, para fazer a vontade de Deus. O Paulo faz uma declaração assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo? Não é mais a minha vontade que me domina, que me controla, não é mais a minha vontade que eu vou viver, mas agora é a vontade de Cristo que vai controlar a minha vida, que vai, né, direcionar a minha vida. Será que a gente já, irmão, sabe qual é a vontade de Deus? Porque olha só, a gente está falando de transformação, de mudança. Existem mudanças na nossa vida que só vai acontecer quando, igreja? Quando a gente aceita a vontade de Deus. Isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento. Quantas vezes você luta, trabalha, faz tudo certo, mas às vezes dá tudo errado, irmãos, porque você está diante da sua vontade, você está diante daquilo que você quer fazer. Mas quando você diz: Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua, que não seja mais o meu querer, mas o teu, aí, irmãos, as coisas começam a mudar. Então existe transformação, existe mudança que só vai acontecer quando a gente passa a viver diante da vontade de Deus. Amém, igreja? Então a terceira lição é aceitar a vontade de Deus. Amém? Ficou claro aqui os três ensinos? Para ter uma mudança que nós tanto almejamos, para ter uma transformação que a gente tanto quer, o que a gente precisa fazer? Sacrificar. O que é o sacrifício? Esforço. Depois, não se conformar. É mudar a mentalidade, mudar a forma de pensar. Terceiro, aceitar a vontade de Deus. Quando a gente entra, irmãos, no plano de Deus, na vontade de Deus, a nossa vida muda. A nossa vida, ela é transformada. Amém, igreja? E é isso que nós precisamos colocar em prática para ter essa transformação que o Senhor tem para nos dar. Agora eu termino dizendo aqui, quando a gente faz, né, o esforço, quando a gente não se conforma e quando a gente vive a vontade de Deus, o que vai acontecer na nossa vida? Nós vamos experimentar o que é bom da parte de Deus, o que é agradável diante dos olhos dele e o que é, irmãos, de perfeito, né, que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, igreja? Amém. Agora, igreja, como eu disse no início, eu vou agora aproveitar aqui esse versículo, principalmente esse versículo que diz assim: não vos conformeis. Eu quero aqui passar para a igreja algo que Deus tem colocado no meu coração desde sexta-feira, falando sobre a idolatria,
Lembra de sexta-feira, quem veio? Falamos algumas coisas sobre idolatria. E eu perguntava para Deus a mensagem, Deus me deu essa de Romanos, e Deus colocou ao meu coração: continue falando contra, pregando contra a idolatria. A intenção aqui, irmãos, não é julgar ninguém. A intenção aqui não é ofender ninguém. A Bíblia nos ensina que nós temos, a palavra de Deus, que nos traz vida, que nos traz esperança e que nos faz viver melhor. Quando a palavra nos confronta, quando a palavra, irmãos, aperta, é porque Deus está cuidando de nós. Porque o pai que ama o filho, ele corrige. Então, assim, eu estou aqui agora falando, sobre isso, para advertir o povo, a igreja, que está debaixo da nossa autoridade espiritual e que está sempre nos acompanhando. Não é ofender ninguém. Eu falei isso na sexta-feira, volto a repetir, até está gravado também, está sendo gravado. Olha, a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada. Desculpa a expressão, irmãos, doe o que doer. Deus falou a Ezequiel, eu falei aqui de manhã, vou até pegar aqui, foi Ezequiel mesmo, Ezequiel capítulo 3 e o verso 18. Isso aqui é só para a gente começar, Eu vou só resumir aqui. Deus falou assim para o profeta Ezequiel: falar, porque se ele não falasse, se ele ficasse calado, o sangue daquele povo estaria na mão dele. Já leu essa passagem? Quando Deus fala para falar, e se você ou eu não fala, irmãos, e a pessoa morre ou algo acontece por aquilo que nós fomos omissos, o sangue daquela pessoa está na nossa mão. Então, o que eu vou dizer aqui não é para ofender ninguém, mas é para sarar, para curar, para Deus te ajudar como um dia eu fui ajudado. Eu falei hoje de manhã aqui, depois quando chegar nesse ponto eu vou até comentar com vocês também. Irmãos, eu cresci dentro da igreja, mas um pouco antes de assumir o compromisso com Deus, isso eu estou falando que eu tinha 9 para 10 anos, me batizei com 11 anos. Ainda criança, eu era idólatra, uma criança, eu era idólatra, eu tinha, irmãos, ídolos, no meu quarto era cheio de imagem, jogador de futebol, quadros, não tinha aqueles quadros, campeão, hoje o time não ganha mais, mas era, campeão 98, 99, 2000, irmãos, eu tinha todos os jogadores ali, e não foi pastor, não foi meu pai, nem minha mãe que me convenceu a me libertar disso, foi o próprio Espírito Santo. Quando eu ouvi a verdade, a palavra de Deus, Deus falou ao meu coração: pega tudo isso e joga fora. Eu podia falar assim, mas é o dinheiro dos meus pais, ainda criança, já tinha um entendimento, ou eu vou dar para o meu amiguinho que é do mesmo time, que gosta, não vou desfazer. Irmãos, uma criança, olha só, ouvi a voz de Deus, de lá para cá nunca mais. Gosto de futebol, jogo, mas, irmãos, idolatrar, não. É contra Deus, é contra a palavra do Senhor. Para a gente começar, o que é idolatria? Alguém lembra? A gente falou na sexta-feira, o que é idolatria? É colocar pessoas, projetos, objetos, ou a si mesmo, acima de Deus. Ou seja, resumindo, irmãos, se a gente admira uma pessoa, se a gente admira uma imagem, no ponto assim, irmãos, de exagerar, no ponto assim de amar mais do que amamos a Deus, a gente fala, eu amo a Deus, mas será que, irmãos, a gente não tem idolatrado algo que a gente está amando mais aquilo do que a Deus? A gente precisa rever isso. Porque, irmãos, o que Paulo nos mostrou aqui através de Romanos 12, 2? Não vos conformeis. Eu estava, irmãos, fazendo uma leitura na sexta-feira. O Paulo fala assim, foge da idolatria.
E aí você vai lendo e vai vendo Paulo, né? Eu gosto bastante de ler várias passagens, as cartas de Paulo, e aí você vai ver o Paulo falando também assim: foge da prostituição. Os crentes, né, a igreja tem um cuidado tão grande para fugir da prostituição, das coisas pecaminosas, sendo que Paulo coloca, irmãos, a prostituição na mesma prateleira de igualdade para fugir, como ele está dizendo aqui para fugir da idolatria. Olha o versículo, 1 Coríntios 6,18, foge da prostituição. Aí o Paulo fala, né, foge da idolatria. Na sexta-feira nós lemos que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Irmãos, olha o quanto às vezes a gente está andando para trás. A gente está, irmãos, se conformando a, sabe, irmãos, o erro de hoje em dia não tem nada a ver, não dá em nada não. Depois eu me conserto com Deus. Essa é a pior furada, irmãos, que o crente está caindo, né? Olha lá, foge, meus amados irmãos, foge, né? Fujam do que, igreja? Da idolatria, 1 Coríntios 10, 14. Então veja aqui, irmãos, a gente precisa rever os nossos conceitos. Se Deus está, irmãos, tratando conosco, é porque a gente precisa olhar para nós e examinarmos. Mas examinar, irmãos, com profundidade, para não deixar nada oculto, nada escondido. Oculto não fica, diante de Deus não fica. Às vezes a gente tenta esconder das pessoas, mas de Deus ninguém esconde nada, né? Então a gente precisa, irmãos, rever os nossos conceitos. Paulo está dizendo aqui: não vos conformei. Não conforma não, porque, irmãos, tem muita gente conformada com essas coisas aí e está perdendo a caminhada aí, vai desandar, não vai para o céu. A Bíblia diz, Apocalipse nos mostra que não herdarão o reino dos céus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia aí, por favor. Romanos 1, 25. Vamos começar aqui. Romanos 1, 25. Se não está marcado na sua Bíblia aí, marque. Eu marquei a minha também. Vamos ler juntos em voz alta? Você pode me ajudar? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Profundo isso, hein? E que as pessoas, o que o mundo está fazendo, igreja? Honrando, servindo mais criaturas do que o Criador. Vamos repetir isso, igreja? Vamos lá? Mudaram a verdade de Deus em mentira. O que o mundo está fazendo? A gente fala mundo, mas muitos da igreja, irmãos, infelizmente, estão honrando, estão servindo mais criatura do que o Criador, que é o bendito, né? Que é o Senhor eternamente. Então a palavra aqui está, irmãos, nos mostrando que os valores se perderam, invertido foi. Era para todos estarmos honrando e servindo somente o Criador, mas muitos acabaram desviando o seu foco e estão servindo e honrando ídolos, homens, estátuas, imagens. É assim ou não é, irmãos? Infelizmente. A gente precisa rever os nossos conceitos para ver se nós não estamos errando. Não é errando com o pastor ou com a igreja, errando com Deus.
porque é para Deus que nós vamos prestar conta. Eu vou mostrar aqui, irmãos, tipos de idolatria. Às vezes a gente olha somente para o lado, idolatria é idolatrar imagens, santos, né? Essas coisas, e não é só isso não. Vou mostrar aqui para você. Para ser rápido, se você puder marcar, vou pedir para o Oscar colocar aí na tela. A gente vai lendo aqui para ganhar tempo. Primeiro vamos ler aqui Isaías 45, 20. Isaías 45, 20. Quem está marcando pode marcar. Tipos de idolatria que a Bíblia registra aqui. Está escrito assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens e de escultura, e fazem súplicas a quem, igreja? A um Deus que não pode salvar. Então veja, imagens de escultura que fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Então quando uma pessoa pega, irmãos, qualquer objeto e atribui poderes, Deus se aborrece muito. Você vai ver lá em Isaías 42, 8, Deus fala assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a outro não darei honra e nem glória, as imagens de escultura. Aí o versículo, ó, a glória, a honra, o louvor é dado para quem, igreja? Para Deus. E Deus está dizendo, ó, essa honra não pode dar a imagens, não pode dar, fazer as esculturas. Por isso que, irmãos, muitas pessoas acham que a idolatria é algo comum. Mas é comum, isso é de muito tempo, isso faz parte. Por isso que Romanos, Paulo está dizendo, não se conforme. O mundo faz isso, mas nós, irmãos, não estamos vivendo como pessoas deste mundo. Estamos aqui de passagem. Então a gente precisa, irmãos, vencer. Qual é o tipo de idolatria que está sendo mencionado aqui? Imagens de escultura. Essas imagens de escultura, Isaías está dizendo, muitas pessoas estão fazendo súplicas, orações, estão fazendo disso um Deus que não pode salvar. Não salva. Não salva, irmãos. A gente pode aqui adiantar o Salmo 115. Lembra do Salmo 115? Coloca aí, por favor, o Salmo 115, já é o verso 4. Os ídolos deles são prata, ouro, obras das mãos dos homens. 5. Tem boca, mas não fala. Leia comigo. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Aí diz, né? Depois a gente vai ver esse versículo, mas tá aí. Tornem-se semelhante a eles, os que fazem e todos os que neles confiam. Então, primeiro tipo de idolatria, irmãos, é a idolatria de imagens e escultura. Reveja os seus conceitos. Será que a gente não tem algo preso em nós? Uma imagem, uma escultura, um patuá, talvez é um símbolo que a gente carrega, algo que a gente, irmãos, está ali, né, adorando, servindo, às vezes sem intenção. Crucifixo, né? Ou seja, tem gente que carrega, não tem aquele pé de coelho, né? Que fala, não, dá sorte. Não, para com isso, irmãos. Isso vai trazer atraso para a sua vida. Desfaça disso, abra mão disso e não dê para ninguém não, joga fora. Mas custou, mas você não quer o mal para você, você vai querer o mal para o outro? Não? Então o primeiro tipo de idolatria, irmãos, é as imagens de escultura. Tem que desfazer, tem que abrir mão, tem que negar, não se conformar, né? Que essa prática esteja também diante da sua vida. Segundo tipo de idolatria que existe,
Deuteronômio 4, do 16 ao 19. Já vou lendo aqui. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida de forma de ídolo, semelhança do homem e da mulher, semelhante de algum animal que há na terra, semelhante de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para o céu e vendo, olha só, sol, lua, estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejam seduzidos, inclinar-te perante eles e dê cultos àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então Deus não admite nenhuma imagem, nem de sol, nem de lua, ou de qualquer outra coisa que esteve nos céus, assim como de homens ou de animais que são da terra ou das águas. Segundo tipo de idolatria, irmãos, idolatria da natureza. Idolatrar coisa da natureza. Está bem claro aqui, sol. Tem gente que pega lá uma imagem do sol, da lua, algo desse sentido, né? Do peixe, ou imagem, né? Do cachorro, imagem ali do animal. Veja, não é permitido. A idolatria da natureza. Não idolatre, né? Nada da natureza. Né? Não adore, não sirva. Isso não é certo diante dos olhos de Deus. Terceiro tipo de idolatria, Mateus 10, 37 e 38. Está escrito assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E agora, igreja, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus está dizendo aqui, irmãos, sobre amar as pessoas mais do que a Ele. A terceira lição aqui que traz o tipo de idolatria é a idolatria de pessoas. Quem ama pai, mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aí, quem ama os filhos, mulher, um parente, um conhecido, alguém que foi ou é especial para você, mais do que Deus, o que Deus está falando? Não é digno de mim. Será que nós não estamos idolatrando pessoas? Mas é meu filho. Não tem aquela pessoa que fala assim: eu faço tudo pelo meu filho. Irmãos, pai e mãe faz, mas o amor ao filho não pode ser maior do que o amor a Deus. O amor ao marido, à esposa, não pode ser maior do que o amor a Deus. O amor ao pai e à mãe não pode ser maior do que o amor a Deus. Alguém que te ajudou, irmãos, tirou você lá da sarjeta, né? Das mãos de Satanás. Esse amor a essa pessoa não pode ser maior do que o amor a Deus. E se é maior do que o amor a Deus, estamos idolatrando pessoas. E assim, irmãos, Jesus está dizendo, olha o que ele está dizendo, o versículo aí, 38. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Terceiro tipo de idolatria é de pessoas. Mas essa pessoa ela é especial. Essa pessoa me ajudou. Essa pessoa é uma referência. Irmãos, Cristo, o autor e consumador da sua fé. Cristo, a palavra de Deus. Já passaram e passarão pessoas na sua vida, mas elas nunca poderão ser maior do que Deus na sua vida. O amor a Deus
não pode, irmãos, a gente não pode deixar que isso ultrapasse. Às vezes a gente não percebe, às vezes os nossos olhos estão fechados. Por quê? Porque o diabo quer cegar. O diabo quer, irmãos, de uma forma nos enganar para que, não, eu não estou idolatrando, não, eu sei do que a pessoa representa para mim. Tudo bem, irmãos, mas veja, quem ama mais, seja pai. Veja que Cristo está falando pai, mãe. Imagina uma pessoa de fora da sua casa. Ele está falando de filho. Imagina uma pessoa fora da sua casa que você coloca lá em cima, né? Então, a idolatria de pessoas tem impedido as pessoas herdarem, né, chegar até o reino dos céus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e rever os nossos conceitos. Outro tipo de idolatria, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que aqui Jesus está falando? A idolatria de coisas, né? Coisas, objetos. Irmãos, ou a gente vai servir a Deus, ou a gente vai servir as coisas, objetos, né, deste mundo, né? Desfaz de todo tipo de idolatria. Vamos rever e analisar, será que não é isso que está atrasando a minha vida? Porque, irmãos, muitas são as pessoas que estão, né, tendo a sua vida ceifada, destruída, por causa da idolatria. Aí agora eu marquei aqui as consequências. Viram aí quais são os tipos de idolatria que a Bíblia traz? Imagem de escultura, a idolatria da natureza, a idolatria de pessoas e a idolatria de coisas, objetos, né? E aí agora as consequências. Apocalipse 22:15. Apocalipse 22:15, para quem não gosta de ver o Apocalipse, que é revelação, olha o que está escrito aí: ficam de fora quem? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos. E quem, igreja? Quem vai ficar de fora? Os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vamos pegar essa parte, irmãos. A consequência da idolatria é que a pessoa vai perder, olha, a presença de Deus, vai ficar fora da presença de Deus, vai ficar fora, irmãos, do reino de Deus. Qual é a segunda consequência? Salmo 115, lá no verso 8 que paramos, né? Salmo 115, 8. Olha na tela aí. Tornam-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam. O que o salmista está dizendo, irmãos? Que os idólatras tornam semelhante aos ídolos. Como assim? Cegos espiritualmente. Ele está dizendo, irmãos, que o idólatra, ele se torna como ídolo, né? Ou seja, a pior consequência da idolatria é a pessoa se tornar inútil como ídolo, como sendo cego, surdo e mudo espiritualmente, né? Veja que a própria palavra diz: tornam-se semelhantes. O idólatra, ele se iguala, ele fica semelhante à cegueira, toma conta, a cegueira espiritual. Então a consequência é se tornar inútil como os ídolos. A terceira consequência, 1 Coríntios 10, 19 ao 21. 1 Coríntios 10, 19 ao 21. Vamos ler na tela, igreja? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a quem? Aos demônios e não a Deus.
E não quero que sejais participante como com os demônios. 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A terceira consequência, irmãos, é que a gente passa a viver diante da presença dos demônios. Olha que coisa, hein? Porque veja que agora é consagrada aos demônios, as coisas que então vêm de muito tempo. Marcaram aí, igreja, as 3 consequências da idolatria. A pessoa, ela abandona a presença de Deus, ela se torna inútil como os ídolos, e ela acaba ficando diante da presença dos demônios, das ações malignas. Agora, igreja, eu quero aqui falar, já que falou aqui de comidas, já que falou aqui não podemos participar da mesa do Senhor como a mesa de quem? A mesa dos demônios. Irmãos, falei isso na sexta-feira, falei isso hoje pela manhã também. Não é que a gente é santo e quer ser melhor do que ninguém. Eu já participei quando não tinha o conhecimento. Quando criança, quantas vezes eu participei de festa junina? Quantas vezes eu comi e bebi? Não tinha o conhecimento, mas a partir do dia que eu conheci a verdade, tive oportunidade nas escolas, estudando. Na minha cidade lá faziam, nos bairros, já com conhecimento, não, isso não é certo diante de Deus. Então aqui, irmãos, a gente está aqui no mês de junho e julho, tem muito das festas julinas, e toda a comida, toda a bebida, irmãos, que é oferecido na festa, são consagradas aos demônios. E não sou eu que estou dizendo, irmãos, é o que a Bíblia está nos mostrando, é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Queira a pessoa aceitar ou não, essa é a verdade. Não sei se você já leu, eu já tinha escutado falar e já tinha percebido, depois até uma irmã mandou para mim, eu achei interessante aqui, eu vou pegar aqui para ler, para deixar aqui para a igreja. Você sabe qual é o significado da festa junina? Sabe? Depois eu vou até compartilhar isso aqui, ó. O que é a festa de São João? Nada mais é do que a celebração da morte de João Batista. Já ouviu isso? Sabe disso? Celebração da morte de João Batista, né? João foi decapitado porque pregou a verdade. Quando um ente querido morre, a gente se alegra ou se entristece? Quando celebramos o São João, estamos celebrando não só a morte de João Batista, mas a mentira e a iniquidade, porque as pessoas que fizeram isso com ele tinham tal prática e colocaram a data justamente porque era aniversário de Herodes, ao qual acatou um desejo da sua enteada e deu ordem de decapitar João. O ato de fazer a fogueira e pular vem de celebrações pagãs, que celebravam aos deuses estranhos e em alguma ocasião jogavam crianças na fogueira para sacrificar ao deus do Moleque. Daí vem a tradição pular fogueira. Qual é o problema do dia de hoje? O problema é que agora tem um tal de não tem nada a ver. Então veja, irmãos, o que isso nos faz aqui refletir. Que lá atrás, o que a gente vê hoje, que alguns dizem é apenas uma festa, é apenas algo típico, mas lá atrás teve a origem, lá atrás teve as raízes que foram, irmãos, dedicadas a demônios.
onde demônios ganharam legalidade e atuam até os dias de hoje. Olha só, uma vez uma senhora, eu falei isso na sexta-feira, uma vez uma senhora lá no seu trabalho, né, pediram lá para preparar uma mesa, um banquete, por causa da festa, né, as comidas típicas. E aí ela disse assim: mas pastor, eu estava em cima, eu não vi ninguém consagrando a demônios, eu não vi ninguém fazendo isso, aquilo, pastor, não tem ação de Deus. Não é aqui agora, é o princípio lá atrás, irmãos, as origens que foram lá atrás dedicadas a demônios, aonde eles têm essa legalidade, se estende até os dias de hoje. Por isso que Paulo está dizendo, volta aí o versículo por favor, o Paulo está dizendo, irmãos, sobre as comidas consagradas, né? Que muitas vezes a gente come, não tem nada a ver, depois você não sabe o porquê que uma área da sua vida está travada, uma área da sua vida não vai para frente, porque, irmãos, você, consciente ou inconscientemente, acabou dando legalidade para aqueles demônios atuar no seu caminho. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Volta aí o verso 19. O 20, né? Coloca o 20 já. Vamos ler junto, igreja? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a quem? Olha aí, não é a igreja da graça que está dizendo isso. É a Bíblia, irmãos. Sacrificam, oferecem aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Eu sei que às vezes isso é até um assunto chato de se falar, irmãos, mas é a verdade que precisa ser pregada. Quem já é da igreja já sabe, né? Já tem um conhecimento, já tem um Espírito Santo que entende. Agora, você que está começando na fé, como eu disse lá atrás, não pega como ofensa, não pega como, irmãos, algo que é para te criticar, não, como eu disse, quantas vezes eu já participei, já comi, bebi, né? Já tive ali no meio, mas quando a palavra foi pregada, o Espírito Santo que me convenceu, não foi pastor, não foi ninguém, nem pai, nem mãe. Hoje a palavra está sendo pregada. Se é hoje que o Espírito Santo vai te convencer, eu não sei, mas a palavra está sendo entregue. Agora, quando ele te convencer, né, irmãos, não negue, não rejeite a palavra, porque Deus está tratando, Deus está trazendo para nós a liberdade. É muito importante, irmãos, a gente ter esse conhecimento, né, conhecimento de andar na verdade. Agora, já que eu mostrei esse lado aí, 1 Timóteo 4,5, já estou terminando aqui, 1 Timóteo 4,5, Paulo está dizendo que tudo que a gente for comer, beber, o que a gente tem que fazer, igreja? Pela palavra de Deus e pela oração, nós devemos fazer o que, igreja? Santificar. Diga comigo, irmãos, diga: antes de comer ou beber qualquer coisa, diga: eu preciso agradecer e santificar. Por que agradecer, irmãos? Porque tem gente que não tem o que você tem, o alimento, né? Então antes de tudo agradeça. Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Senhor, te agradeço pelo alimento que o Senhor está me dando. Te agradeço por estar podendo aí comer e beber. E aí, irmãos, depois de agradecer, o que a gente tem que fazer? Santificar, consagrar, abençoar. Hoje eu contei de manhã um caso aqui, até indo para casa eu lembrei, irmãos, eu conheço um rapaz, o Flávio, lá da cidade de Cáceres. Pensa num rapaz abençoado por Deus. Tudo que ele vai fazer, pegar, seja um refrigerante, uma água, seja uma comida, uma bolacha, até quando ele vai servir, até quando ele vai te oferecer, sabe o que ele faz? Ele agradece, ele santifica, ele abençoa. Esse Flávio que eu estou dizendo, irmãos,
é uma figura, né? Uma bênção de Deus na minha vida, na igreja. É um rapaz que tem muitos problemas de saúde. Pela medicina ele já estava morto. Mas por que não está morto, irmãos? Porque santifica, abençoa. Está entendendo o poder da palavra, irmãos? Esse rapaz ele tem todo tipo de enfermidade, problema físico que você puder imaginar. Mas está firme e forte, graças a Deus. Tudo que ele vai fazer, irmãos, é abençoado seja. Que Deus abençoe, santificado seja. Irmãos, é até lindo de se ver. Porque isso não se vê naturalmente. Se ele for servir uma água para você, irmãos, ele levanta para o alto, aonde ele estiver, no meio de quem for que ser, né, muitas pessoas ou sozinho, abençoado seja, consagrado seja. Deus abençoa. É lindo, irmãos. É bonito de se ver, né? E eu vejo que isso também, né, graças a Deus, tem sustentado ele, porque tudo que ele faz, ele consagra a Deus, ele abençoa, né? E é um exemplo, porque a gente tem que, se a gente não faz, a gente deve fazer. A gente precisa, irmãos. Tem gente que pega o salário, ao invés de abençoar, o que faz? Reclama, murmura. Esse salário não dá para nada. Esse salário, você está amaldiçoando o seu salário. Começa a abençoar para você ver se não vai render, se não vai multiplicar. Começa a abençoar, irmãos, a sua família, o seu casamento, a vida dos seus filhos, para ver se a bênção não vai ali se manifestar. Claro que vai, porque pela oração é santificado. Quando você santifica, quando você abençoa, abençoado é para a glória de Deus. Amém, igreja? Digam comigo então, tudo que eu comer, beber, diga, eu preciso santificar, eu preciso abençoar. Graças a Deus que tem muita gente que já faz isso, mas quem não faz, passe a fazer. É um ensinamento bíblico. Abençoe, irmãos, porque a gente não sabe, vamos dizer assim, um processo daquele alimento até ter chegado na sua casa. Eu contei aqui na sexta-feira de um caso de um trabalhador que estava muito nervoso, insatisfeito com o salário, com o trabalho ali. E aí, irmãos, eles estavam ensacando arroz, né? A sacaria, eles estavam fechando, e aí eles começavam a murmurar, começaram ali a falar, trabalhando, né? Insatisfeito com o ambiente, o trabalho, começaram, e aí de repente, irmãos, né? Aquela empresa viu que, mas as pessoas estão comendo e estão passando mal, alguma coisa está acontecendo. Aí depois descobriram que eram os funcionários que estavam amaldiçoando. Quem comer vai dar dor de barriga. Isso. As palavras têm ou não tem poder, irmãos? Tem poder na vida daquele que não vamos dizer assim, de Deus. Aquela pessoa que não está diante da palavra. Olha o que aconteceu. As palavras, ela tem poder. Então o que eu quero dizer com isso? A gente não sabe, irmãos, o que aconteceu até aquele alimento, desde a semente que foi lançada, regada, aonde foi ali a colheita, o transporte até chegar até você. Quantos funcionários, quantas pessoas que passaram? Às vezes você não sabe, eu não sei, de pessoas insatisfeitas, pessoas revoltadas da vida, que, né, às vezes até consciente ou inconsciente, murmuraram, reclamaram, a gente não sabe. Por isso que é importante abençoar, porque a bênção é maior do que a maldição, né? A bênção, irmãos, abençoa, a bênção santifica. Amém, igreja? Vamos viver, vamos praticar isso. E uma grande diferença vai acontecer no nome de Jesus. Amém? Fique em pé. Vamos terminar. Deus abençoe você das redes sociais.